Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Mais um Caminho Cash para você e agora estamos aqui com a Esté de Almeida, nossa convidada de hoje, vai falar um pouco para você, jovem, para você que quer mudar de carreira, para você que quer seguir nesse mundo dos concursos ou até mesmo no mundo do trabalho de uma forma aí excepcional. A Esté de Almeida, ela passou no concurso com 18 anos e ela é hoje técnica da UNB, Universidade Federal aqui de Brasília, e também mestrando aí em administração, com 24 anos, um exemplo aqui para nós. Então, antes de a gente começar e tentar já esmiuçar o que foi que a Esté fez para conseguir galgar um cargo público tão rápido, e aqui em Brasília, em que a concorrência é muito grande, vou deixar primeiro ela se apresentar e depois a gente volta com o bate-papo. Olá! Inicialmente gostaria de agradecer o convite. É uma honra e um prazer poder compartilhar um pouco da minha história, de como foi essa trajetória, de como que tem sido e de, quem sabe, inspirar alguém que esteja nos assistindo. Meu nome é Esther, então, como o Newton bem disse, eu passei no concurso com 18 anos e tomei posse 4 meses depois que eu tinha feito a prova, então foi um período relativamente recente. Tomei posse com 19 anos, aí tive a opção, né, de escolher qual faculdade eu queria fazer. Cursei administração também dentro da UNB e também agora estou tendo a oportunidade de estar fazendo mestrado também dentro da UNB. E a UNB é uma das universidades, não só no Brasil, mas também no exterior, renomadíssima, né? Para quem não conhece a Universidade de Brasília e que está nos assistindo, é uma universidade, assim, top, não é isso, Esther? E aí, antes de a gente entrar e pormenorizar essa discussão, essa apresentação e mostrar um pouco da história da Esté para que você possa entender como foi esse passo a passo até ela chegar onde chegou, vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui e que esta história e que a Esté consiga, através do mover do Espírito de Deus, também impactar vidas através deste canal. Senhor, meu Deus, possa, em nome de Jesus, conduzir a nossa conversa e que as pessoas que estejam assistindo se sintam motivadas para continuar na caminhada. Então, Esther, como é que a gente pode começar? Primeiramente, onde foi que você nasceu? Como foi a sua infância? A questão de escola, estudou em escola particular, escola pública? Como foi essa questão de abrir essa mente para a questão de concurso? Porque a gente sabe que tem muitos jovens aí que passam anos, já está com 30, 40, 50 anos, e aí ele começa a entender o que é que ele vai fazer, o que é que eu vou fazer na minha vida. E aí você, com 17, 18 anos, ele já estava com um caminho direcionado, um caminho traçado para fazer e prestar concurso, e foi exitosa logo de cara. Bom, toda a história tem um início, e para mim também. Eu sou de uma geração que já nasceu em Brasília. Então eu tive a oportunidade de nascer aqui em Brasília, e por nascer em Brasília eu tive contato com esse contexto de concurso desde o início. Mas até então esse contexto não era aplicado à minha vida. Era só de tios, parentes, meus pais, que são servidores públicos. Então, o meu ensino médio eu cursei todo ele na escola particular, mas quando eu terminei a faculdade, quando eu terminei o ensino médio, veio aquela dúvida, o que eu vou fazer agora? Eu tinha a possibilidade de estudar para o vestibular e fazer uma graduação, talvez em medicina, direito, ou eu tinha a opção de estudar para concurso. Então, só um parênteses, você antes de prestar o vestibular para fazer a primeira graduação, você já foi logo para o concurso e teve êxito depois que você foi cursar a graduação. Porque na lógica, né, da nossa cultura, da nossa sociedade, não, você tem que fazer o vestibular, você tem que fazer uma faculdade para poder... Mas, gente, existem muitos concursos de nível médio que você consegue chegar rapidamente. Então, esse é o exemplo da Esté, de que ela não esperou chegar ali à graduação, porque aí você vai fazer uma graduação 4, 5 anos, a depender, como ela falou aqui, direito, medicina, você vai ter ali 20, 23, 24 anos, 23 anos, que é a idade que ela tem hoje, para começar a estudar para concurso. Então,
O que ela fez, e assim eu indico muito, o pessoal que me procura, não, já estuda, tem curso tecnólogo, às vezes faz um nível médio e já pula para o concurso. E assim, gente, o concurso, quando você entra, a sua vida já muda, você já tem outra perspectiva, você já tem um salário, você já tem estabilidade, você consegue dar um up na sua carreira de uma forma muito mais rápida. Exatamente. Se eu tivesse tido a oportunidade de assistir um vídeo como esse, poderia ter cortado boa parte desse caminho. Para mim, o que foi o diferencial foi a conversa com os meus pais. Eu me recordo de ter terminado o ensino médio e sentar na cozinha com os meus pais e a gente pensar: o que a gente vai fazer da vida da Esté? E aí eu tinha essas duas opções. Eu tinha a opção de estudar para o vestibular, passar numa faculdade pública, renomada como a UNB é, ou a opção de estudar para o concurso público. Meus pais me falaram: a gente não tem condições de pagar uma faculdade particular para você, mas se você optar por estudar para concurso e obter êxito, você pode propriamente pagar a sua faculdade, ou então já ter a sua independência financeira antes de depender de um diploma. E o que não vai invalidar a sua graduação, que você pode cursar posteriormente, fazer até mais de uma, se for do seu desejo, e não sofrer com a pressão do mercado por se readequar no mercado assim que terminar a faculdade. E assim, isso que você falou para mim é muito interessante, porque quantas pessoas hoje têm nível superior? Muitas, e elas não conseguem se encaixar no mundo do trabalho, no mercado do trabalho. Por quê? Muita gente, são muitas faculdades, então o nível superior hoje, a graduação, ela tornou-se ali quase que equivalente ao nível médio. Então, muitas pessoas formando em administração, em direito, em fisioterapia, educação física. Então, o mercado ele não consegue absorver toda essa demanda. E ainda a gente sabe, isso é uma realidade, eu vou abrir um parênteses aqui, essa questão de ser mulher, né, de ser negro dentro dessa sociedade muito machista, né, em que a classe, né, dominante é uma classe branca, burguesa e tal. Então a gente tem essa raiz histórica que acaba impactando também no mundo do trabalho. Então, você às vezes pensa assim: será que eu vou ter a mesma oportunidade, né, que uma pessoa mais abastada, que tem ali recursos e que consegue se encaixar no mercado de trabalho primeiro, né? A relação, saiu pesquisa agora aí, salário entre pessoas de gênero, a questão de gênero, né? Mulher, homem, quem ganha mais, e muitas vezes o homem ganha 3 vezes mais. Isso eu estou falando do mercado de trabalho privado. Agora, no concurso público, não vai ter essa diferença. Então, você vai trabalhar, você vai ganhar o mesmo salário que o seu colega, seja ele homem, mulher, branco, negro, não tem essa distinção. E a gente sabe que no mercado de trabalho privado, essas relações estão ali implícitas, né? Quem já sofreu isso entende o que eu estou falando, porque há sim um preconceito em relação, seja à mulher, ao negro, ao indígena. Então a gente às vezes fica pensando assim no imaginário: não, vou fazer a graduação, quando eu sair da faculdade eu vou trabalhar. Muitos não vão trabalhar com aquilo que formaram. Quantas vezes a gente conhece pessoas aí que, você é formado em quê? E a pessoa está trabalhando na loja, vendendo, está fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver com a formação inicial. Então, Esté, parabéns, mas porque você entendeu essa lógica e aí você foi atrás, falou: não, vou garantir primeiro o meu cargo público. Garantindo isso, você, e para notar que deu certo de fato, hoje ela com 24 anos está fazendo mestrado. Então, meus amigos, ela não está preocupada em procurar um emprego, sair da faculdade: não, agora eu preciso arranjar um emprego. Não, ela já está estudando, está fazendo o mestrado dela, e aí, se ela quiser, depois de terminar o mestrado, virar ali professora, fazer o concurso para professor da UNB, ou outro que ela queira, as portas estão abertas, o céu é o limite, né? É verdade. E para corroborar até com esse pensamento que a gente está desenvolvendo aqui, eu acredito que um dos principais diferenciais foi ter ganhado tempo. Eu comecei a abstrair o conteúdo quando minha memória estava mais fresca, quando eu tinha menos preocupações. Sem pressão. Sem pressão, sem pressão da sociedade, sem pressão familiar. Então foi algo que facilitou esse processo. Então, aí eu não tinha essa
pressão, a questão do tempo, mas eu também tive a oportunidade de cursar graduação, como o Newton bem disse. E foi bom porque hoje em dia o serviço público ele tem muitos benefícios para os estudantes. Então eu podia cursar as minhas aulas, eu batia o ponto para sair do trabalho, assistia às minhas aulas, voltava para trabalhar, e esse horário era flexível para que eu pudesse, de fato, ter a minha graduação, pudesse me capacitar. Algo que, se a gente for no mercado CLT, é muito mais difícil ou complexo de conciliar. Sim. Então, isso foi algo até que veio a meu favor. Sim, e o que a Esther está falando, né? A Esther é regida também pela Lei 8.112, que é a lei do servidor público federal, de autarquia, fundação pública, enfim. E na lei, tem lá horário especial de estudante. Então, você toma posse hoje, amanhã, se você quiser entrar com horário especial de estudante, você vai ter um horário especial para estudar. E é isso que ela está falando. Eu tinha flexibilidade, porque muita gente fala assim, eu vou trabalhar na CLT 8 horas por dia, 44 horas por semana. Como é que eu vou estudar na universidade pública? Que tem aula de manhã, tem aula à tarde, às vezes, né, uma aula no sábado, à noite, a depender do seu turno, e você não consegue se qualificar trabalhando, muitas vezes, no mercado de trabalho privado, né, regido pela CLT. Então, mais um benefício. Há quem diga, não, eu não vou fazer concurso não, porque isso aí é sorte. Não vou fazer concurso não, porque na verdade não vale mais a pena, porque estão querendo tirar um monte de direitos, a gente não tem mais aqueles direitos. Mas ainda assim, com toda a baixa, com todas as questões da Previdência e outras questões, ainda vale muito a pena você fazer concurso, seja em qualquer cargo. Você tomar posse, ser regido pela Lei 8.112, seja na autarquia, numa fundação pública, numa empresa, até numa empresa pública também, como a Petrobras, a Petrobras não, no caso, a Petrobras é uma sociedade de economia mista, como a Caixa Econômica Federal, por exemplo, concurso da Caixa, o pessoal está disputando, muita gente escreveu o concurso da Caixa Econômica, empresa pública, que não é ali regime estatutário, mas você tem uma segurança para poder cursar depois a sua graduação e já engatar no mestrado. E olha que ela acabou a graduação, já engatou no mestrado, que é uma coisa que é difícil. Mas o que é que deu substrato? O que é que deu subsídio para que ela pudesse pensar nisso e poder estudar? O cargo público que ela ocupa hoje, né? Exatamente. E além de tudo isso, a gente também tem o fator de o que eu fiz para começar a estudar. Então, o que eu fiz? Eu peguei conselhos com pessoas que já eram concursadas. E parte desses conselhos começava por escolher uma área de atuação que eu queria fazer concurso. Fosse ela administrativa, jurídica, bancária ou algo nesse sentido. Então, a partir disso, eu escolhi a carreira administrativa. E como o Newton bem disse, não tem problema você fazer várias provas. Na verdade, é algo bom. Porque isso serve para você como um simulado, como um teste dos seus conhecimentos que você está estudando. E você não tem problema você fazer um concurso com algo menos reconhecido ou com uma carga salarial menor. Sim. Primeiro, porque eles não colocam todo o salário que você vai ganhar assim que você tomar posse, porque tem as vantagens e todo um valor agregado, mas também pelo fato que você pode levar cada cargo que você passar como um degrau, uma motivação para que você possa alcançar aquele cargo que te foi a sua motivação no início, para você estudar. Eu vou lhe contar uma coisa, não sei se você sabe, eu fui técnico administrativo, foi o meu primeiro cargo público federal, fui técnico administrativo do IBAMA, né? Então, assim, o que você falou de escalar até chegar no cargo, e principalmente para a gente que vem de uma família mais humilde, que a gente não tem muito conhecimento ainda na área, e às vezes você está morando lá no interior do Nordeste, lá no interior de Minas Gerais, você não tem muita referência, né? Como a STT, que os pais já são servidores públicos, mas você começa a galgar o primeiro, e você vê que é possível e você vai chegando. E assim, o que ela falou da questão da remuneração, muitas vezes, não, é porque é baixa, é 2 mil, 3 mil, 4 mil, não vale a pena, eu quero já chegar já num salário de 30 mil. Meu amigo, não é assim. Você tem que começar devagar. Pode ser que você chegue direto? Pode. Mas eu digo para você que tem mais dificuldade, você enxerga mais dificuldade, porque isso é sua visão de mundo, é sua limitação. Por exemplo, no cargo, quando eu entrei no cargo técnico administrativo do IBAMA, o salário era, não lembro agora, isso foi em
2012, era R$ 3.000, só que eu já tinha nível superior. Então, quando você chega lá, você já ganha um adicional de qualificação. Aí tem um mestrado, aí você já ganha mais outro Exatamente. adicional de qualificação. Aí tem o benefício ali do auxílio e isso. Então, quando você vê, você está com R$ 6.000 ali, recebendo isso no início ali da sua carreira, fora ainda a progressão funcional. Então, não se engane com salário de edital. Que às vezes você vai, não, e assim, para quem não está ganhando nada, está só estudando, meu amigo, você ganhar 3, 2, 1 que seja, você já conseguiu sair da inércia, você consegue motivar-se, né? Porque assim, além de você ter um emprego, você conseguiu passar, porque a barreira é muito grande. Você está concurso depois do concurso, então, A, C e D, C, né? Depois do concurso, você fala assim, não, foi possível, eu cheguei, ó, tô aqui, posse, e aí sua visão de mundo vai embora. Ontem eu estava falando lá na live que a gente fez, falando da questão de percepção de mundo. Então, eu com 18 anos, a idade que você passou no concurso, eu não sabia nem o que era concurso. Lá no meu interior, lá da Bahia, eu nem sabia nem o que era concurso. O que é concurso? Então, como a gente tem essa visão, às vezes, limitada, pela questão mesmo de estar em um local, não ter referência, não saber como é que acontece. E a gente está aqui para ajudar você a chegar nesse caminho. E se a gente for pegar nessa questão da perspectiva de mundo, realmente abre muitos horizontes. Seja você ter acesso a um tipo de conteúdo que anteriormente, sem entrar no mundo dos concursos, você não teria, mas também no sentido de inspiração. Conselhos que me deram e que eu repasso para vocês também é no sentido de quais pessoas se inspirar. Optem por seguir, principalmente nas redes sociais, por pessoas que já passaram concurso público, pessoas que já chegaram lá, professores de concursos, pessoas que tenham técnicas, pessoas que não só compartilhem o processo, que é válido, mas pessoas que possam te mostrar que é possível chegar lá. E isso é importante porque você vê muita gente aí hoje no YouTube, na internet, de forma geral, como passar em concurso. Mas o cara não passou em nenhum, mas está ensinando os outros a passar em concurso. E tem muita gente que está seguindo e vendo, eu passei em 7 concursos, mas nunca tomou posse, nunca trabalhou dentro da administração pública, né? E ficou ali aprovado e o cara, passei no concurso e quer motivar outras pessoas. Então, se cerque de pessoas que te ajudem a chegar no seu objetivo. Porque se você tiver cercado de pessoas com objetivos diversos, diferentes ou distintos do seu, que é passar em concurso, você vai ser arrastado, você vai ser sugado. É aquele negócio que a gente fala, às vezes a gente se junta a uma pessoa achando que vai convertê-la, na verdade ela que converte a gente, né, para um outro objetivo, para uma outra questão. Eu queria que você me contasse mais ou menos como foi essa questão do estudo propriamente dito, e como você colocou a sua fé em ação e tinha assim certeza de que você iria conseguir, tão nova, né, passar no concurso. Bom, primeiro, acredito que como cristãos, a gente, em cada versículo que a gente lê da Bíblia, a gente entende da importância do processo. Seja ele no processo para você conseguir alcançar os seus sonhos, seja quando a gente lembra das histórias bíblicas. Por exemplo, Davi, ele lutou contra Golias, ele venceu, mas antes de lutar contra Golias, ele lutou contra o urso, ele lutou contra o leão. Então, na nossa vida, a gente passa por processos, e o processo ele é bom e é natural. Nessa parte do processo, você tem as duas opções. Você pode publicizar para todo mundo que você está estudando para concurso, ou você pode manter em segredo, no sentido de você, no seu quarto, na sua sala de estudo, você estudar. Essa segunda opção foi a que eu escolhi. Então, a minha fase de concurseira, de estudo para concurso, a minha primeira fase, as pessoas não sabiam que eu estudava. E isso me facilitou de ter muito menos pressão psicológica, seja da sociedade, seja da família, seja dos familiares, de amigos. Então, eu estudava, a minha rotina de estudos era de segunda a sexta, eu estudava principalmente de manhã e à noite, mas eu também não evitava, eu também prezava por ir para academia. Então, todo esse meu processo, eu fiz ele no íntimo, em secreto. Eu estudava, eu tinha a minha rotina, eu tinha em quem me inspirar, mas eu não publicizava isso até para não gerar pressão. E aí, como é que aconteceu? Eu tive todo esse processo, e aí só depois que eu fui aprovada, que eu passei, que eu assinei a posse, Termo de posse, eu fiz um culto de ação de graças, chamei os meus amigos, e só nesse momento que eu compartilhei que eu tinha passado.
Olha só, é uma estratégia válida, inclusive para quem tem essa questão de dificuldade de lidar com isso, né? Porque eu conheço pessoas que estudam há anos e não conseguem passar porque elas ficam se cobrando, elas ficam entendendo assim, ah, mas minha mãe está no meu pé, a minha esposa, o meu namorado, enfim, tá ali querendo o resultado, e aí? Porque muitas vezes você falou, publicizou, né, que estava estudando e tal, e as pessoas ficam esperando aquilo, né? Eu sou de uma época que quando você estudava para concurso, o pessoal falava assim, você está fazendo o quê? Não, estou estudando para concurso. Tipo assim, você não está fazendo nada. Porque estudar para concurso não era nada. Ah, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Isso, um colega ele chegou para mim indignado. Ah, mas eu falo com o pessoal, minha família, eu estou estudando para concurso, o pessoal pensa que eu estou fazendo nada. Eu falei, mas o pessoal não entende. E muita gente ainda tem se imaginar essa fantasia de que concurso público é sorte, que não existe, que tem muita fraude. Teve muita fraude? Tem fraude ainda? Tem. Mas a gente não pode se balizar e ficar ali pensando que toda a prova, e ainda quando a gente fala de concurso federal, com a banca examinadora renomada e tal, você não vai ter esse problema. Então, de certa forma, a meritocracia impera. Quem estudou, quem foi que fez uma melhor preparação, vai conseguir galgar ali o cargo público. Mas Mas aí você estudava ali 8 horas, 6 horas por dia? então, mas a gente está falando de estudar, mas o que que foi esse estudar para mim, partindo dos conselhos? Eu fui conversar com pessoas que já haviam passado e o primeiro conselho que elas me deram foi estude por questões, no sentido principalmente de otimizar o processo de estudo. Porque a gente fala no edital, são muitos conteúdos dentro desses conteúdos que estão listados no edital, e que se você for zerar o edital no sentido de estudar a teoria de toda ela, é algo bom, porque você vai ter o conhecimento, mas você não vai conseguir dar um foco maior para o que o branco costuma cobrar mais, Uhum. você vai desperdiçar o seu tempo e você talvez não consiga entender a forma como a banca quer cobrar aquele conteúdo. Então, se você fizer um processo de engenharia reversa, Uhum. principalmente no sentido de você olhar as provas que você vai fazer, qual é a banca, e aí olhar como que essas bancas costumam cobrar essas questões, você aprende como que a banca aplica aquele conteúdo. E quando você for fazer a prova daquela banca, você vai estar muito mais suscetível a aprovar por já ter visto aquele conteúdo, aquela questão anteriormente, do que se você tivesse visto só a teoria daquele conteúdo. Uhum. Então, atualmente a gente tem vários sites de questões, que a gente, eu não sei se a gente pode falar os nomes aqui, né? Não, Mas pode, pode. tem alguns sites de questões que tem um banco muito bom de questões, e uma contribuição muito boa desses sites de questões são principalmente os comentários. Porque Uhum. você tem outros alunos que também estão passando por esse processo de estudo e eles facilitam a compreensão do conteúdo a partir da perspectiva deles. Então eles colocam, tem a letra A, B, C, D e E. E aí nos comentários você vai ver que a pessoa justifica por que cada item está errado e Sim. por que o item certo está certo. Então, quando você faz esse processo inverso de reengenharia, você otimiza o seu tempo, você aplica melhor os conteúdos que você tem que estudar e você entende como que a banca quer cobrar. Então, você vai estar muito menos pressionado quando você for fazer a questão, porque quando você olhar para a questão, você vai ver que você já viu aquela questão anteriormente, talvez com outras palavras, mas talvez com os mesmos peguinhas, Sim. as mesmas questões. Isso, é importante você falar isso, que a gente já vem conversando, inclusive, nas nossas lives, e é justamente isso que você está falando. O estudo reverso, o estudo por questões. Eu lembro que na minha caminhada, e eu falo sempre para o pessoal, falo assim, olha, pessoal, concurso 50% é fazer questão, 50% é estudar conteúdo. Não adianta você ficar tentando estudar o mundo que é que está ali no edital. Ah, não, vou ter que pegar cada item desse aqui, direito administrativo, profissional, processo penal, direito administrativo, e tentar entender todo o assunto. Olhe, entenda o que, que a Esther está falando. Quando você tem uma questão ali você não sabe por onde começar. Você tem um assunto, você tem várias disciplinas, você tem vários assuntos dentro dessas disciplinas, mas você não sabe o que o examinador julga importante cair naquela prova. E quando você começa a fazer questões, treinar o seu cérebro para procurar aquilo que o examinador ele julga importante, dificilmente vai cair uma outra coisa que você não está estudando.
Então, 90% do que cai em concurso é questão que já caiu? Sim. Não tem, eu não, muitas vezes ficava dando risada, falava, cara, não é possível que cobraram essa questão de novo. E cobravam a mesma questão, por exemplo, oração subordinada, explicativa, restritiva. E restritivo. Eu falei, meu amigo, toda hora cai uma questão dessa em português. Então, assim, quando você consegue focar na estratégia e olhar para a questão e saber qual direcionamento tomar, você tem uma estratégia de estudo que é suficiente para aprovação, porque você consegue ver ali qual questão, qual assunto está sendo cobrado mais dentro daquele conteúdo. Não precisa saber 100% de todo o conteúdo do edital, mas o pessoal costumava falar assim, né? Quando você sabe medianamente todos os conteúdos e tal, esse é o cara que consegue passar. Porque não adianta você estudar muito de direito penal, muito de direito constitucional e chegar no momento da prova você não saber os outros assuntos lógica, estatística e tal. Então você saber medianamente cada um dos assuntos ali, você consegue pelo menos tirar uma boa nota. Não lhe digo que isso vai ser suficiente para você estar nas primeiras colocações. Aí vai ter que ser aquele fator, né, o que a gente chama de jesuicidência, né? Que é a questão que veio e caiu, que você estudou, caiu aquilo que você estudou. Porque você pode estudar o mundo, né? E aí cair aquele pedacinho ali, que é só a cidadezinha lá, minha lá, São Francisco do Conde, caiu só aquilo. Então, você tem que contar com a preparação de estudo? Sim. Tem que contar com a preparação teórica? Sim. Mas no momento da prova, o seu fator psicológico e o fator jesuicidência, que não existe coincidência, aquela questão veio para você, aquela prova veio para você, você vai estar mais seguro para acertar. Então, são uma série de fatores que vai fazer você ser aprovado no concurso. Então, porque fulano estuda 10 horas por dia lendo PDF e vendo videoaula. Não quer dizer nada. Porque fulano faz só questão. Também não quer dizer nada. É um misto, é uma imbricação dessas técnicas para que você chegue. E assim, também não existe técnica perfeita, né? Cada um vai se adaptar ali. Ela se adaptou bem à questão de fazer questões da engenharia reversa, mas outras pessoas podem, não, eu acho melhor assistir videoaula e depois fazer poucas questões ali só para consolidar o conteúdo. Beleza. E para quem quiser testar essa questão das questões como em engenharia reversa, eu indico duas formas, que eu usei essas duas formas. A primeira delas é usar as questões como técnica de revisão. Então, a primeira parte do seu tempo de estudo, você vê a parte de conteúdo, e a segunda parte, você fazer as questões para ver se você entendeu o que você estudou naquela parte, mas as questões, elas também podem ser feitas como uma ativação do seu estudo. Então, você fazer primeiro as questões, ver os conteúdos que você teve muita dificuldade, ou que você errou muito, ou que você não entendeu, e aí sim você ir no conteúdo que diz respeito àquela questão. E assim, quando você for fazer aquela questão novamente, você vai minimizar muito a sua possibilidade de erro, porque você já vai estar um pouco mais familiarizada com aquele conteúdo. Então, a minha rotina de estudos, basicamente, era principalmente de segunda a sexta, 2 períodos do dia, então eu optava ou pela manhã e tarde ou pela manhã e noite. E aí o outro período que ficava vago eu usava para as minhas outras atividades, sejam elas da igreja, sejam elas extracurriculares, sejam elas sociais. E aí eu consegui equilibrar isso, porque eu acho muito importante para nossa saúde mental. Muita gente fica enclausurado no quarto, na biblioteca, vivendo intensamente aquele momento, e aí quando vem a aprovação, que se Deus quiser vem logo, a pessoa lembra com maus olhos aquele período que passou de concurso. Então, quando você consegue achar um equilíbrio, não vou dizer que você tem que dar a mesma porção de atenção para concurso e para a vida social, por exemplo, mas é importante que a vida social, a academia, a saúde, a alimentação, ela esteja presente para que quando vier a parte boa, você não lembre com maus olhos do processo e que você possa otimizar os seus resultados. Isso é importantíssimo, pessoal, porque eu conheço gente que fala assim, porque eu perdi 2 anos. Perdi 2 anos da minha vida estudando para concurso, porque o cara olha para aquilo ali e vê como uma coisa negativa na vida dele. Eu estudei 10 anos para concurso público, tendo aí várias aprovações, mas assim, eu não olho como uma coisa ruim, porque eu tive, nesses 10 anos eu casei, eu tive filhos, 2 filhos,
E foi uma construção, um apoio mútuo ali entre a esposa, o marido, os filhos também ali entendendo. Então, quando você consegue achar o equilíbrio, até para você degustar esse momento, você fala assim, não, isso aqui eu estou degustando, comecei a estudar sem pressa. Estabelece um prazo ali, daqui a 5, sei lá, daqui a 2 anos. Se vier antes, ótimo, aprovação. Mas é isso. Quando você passa 5 anos, se eu quero ser juiz federal, eu quero ser consultor, meu amigo, vai, coloca pequenas metas, né? Vou chegar aqui. Não que você não possa chegar lá, você pode. Mas é mais fácil para a sua mente assimilar essas pequenas etapas. Você chegando devagarinho, passa num concurso, ainda que você não assuma. Não quero assumir. Acho que não vai tirar do meu foco. Beleza, continua e vai seguindo até uma aprovação. Eu lembro quando eu estava no IBAMA, eu já era concursado, era professor no estado, na prefeitura, e dava aulas e tal, e fui para o Serviço Público Federal. E fui lá, fiquei pouco tempo, ali 2, 3 anos, e já consegui passar para a PRF. E aí foi uma crescente. Eu lembro muito que eu falava assim, isso aqui é importante, falar, qual é E foi nessa escadinha mesmo. Se for botar uma escadinha, vai ser uma escadinha mesmo, inclusive, a questão de salarial. Qual é o final da carreira de técnico administrativo? Era o início de carreira da PRF. Aí o final da carreira da PRF era o início da carreira de oficial de inteligência da BIM. Aí o final da carreira de oficial de inteligência era o início da carreira de delegado federal. Aí eu falei, rapaz, quando eu olho para trás, eu falo assim, realmente foi uma escada. E assim, foi muito bom ter essas experiências em vários órgãos, você conhecer a administração. Hoje eu posso falar com propriedade do trabalho de cada um desses colegas que estão nesse órgão, porque eu conheci. E assim, muitas vezes as pessoas passam 20 anos no mesmo órgão ali, e às vezes, não estou falando que é ruim, mas é bom você conhecer. E essa escadinha lhe proporciona chegar e participar ali de vários momentos da administração pública, de várias formas, e poder ajudar e contribuir também em cada área da administração. Pegando essa questão do tempo, como é que foi para mim? Eu também optei por estabelecer um tempo inicial, não final de estudo para concurso, mas no sentido até de comparação, para saber como era a Esther quando começou a ser concurseira e como foi a Esther, no meu caso, eu estabeleci o tempo de 1 ano, como seria a Esther 1 ano depois. Então, o estudo para concurso, para mim, ele começou com uma meta de ano novo. Fiz a meta de ano novo, vou estudar para concurso. Faça a sua meta de ano novo, hein? Chegar em dezembro, hein? Exatamente, mas também não precisa esperar, mas no meu caso foi algo como o início de um ciclo. Então teve a virada de ano, assim que passou os feriados, eu como método de estudo para mim, eu optei pelas aulas presenciais. Então eu fui num cursinho presencial que tinha professores que eu considerava capacitados e que para o mercado de concursos públicos eram professores capacitados, me matriculei e assim eu tinha a minha rotina de estudos, de segunda a sexta com as aulas, mas eu também tinha a salinha de estudos e eu tinha para fazer essas questões. Você ia lá para a biblioteca, lá estudar também? Outra coisa aqui é uma coisa que é muito aqui de Brasília, né? O pessoal ir para... Outra coisa que eu adotei para mim, eu sempre me considerei uma pessoa, de certa forma, disciplinada, mas eu tinha uma maior dificuldade de exercer a minha disciplina quando eu estava na comodidade da minha casa. Então, como uma forma de facilitar para mim, eu sempre optava por ir para a biblioteca ou para a salinha de estudos do cursinho, né? Geralmente, biblioteca você tem um público diversificado e na sala de estudos você consegue fazer amigos que são ambos concurseiros, mas aqui a gente mora no Gama, então tem a Biblioteca Pública do Gama, que qualquer um pode acessar. A gente tem a Biblioteca Nacional de Brasília, que é uma experiência à parte, além do estudo, porque ela é muito bonita, é prazeroso você estudar com aquela vista do Museu Nacional, da Esplanada, com todo esse contexto. E acredito que para vocês também que estão assistindo a gente, tem ambientes fora de casa que pode te motivar, porque quando você está num ambiente de sala de estudos ou de biblioteca e você está numa sala que você vê várias pessoas estudando, você não sabe que elas estão estudando, você sabe que elas estão estudando, que elas estão lendo algo. Você fala, eu não posso ficar aqui sem fazer nada ou ficar rolando o Reels do Instagram, perdendo tempo. O espírito competitivo vem à tona. Fala, rapaz, esse pessoal tá ali jogando duro e eu vou ficar aqui
Quando você está enclausulado realmente, né, na sua casa, na sua salinha, no seu quarto ali, fechado, isso é interessante. Eu particularmente, eu não estudava assim, porque minha rotina era muito, muito, muito bruta, né? Assim, eu trabalhava e estudava, e menino, então não tinha, se eu deslocasse para algum lugar, já tinha problema. Mas o que eu queria pontuar aqui é o mito que a galera fala, acabou ali a questão de estudar em cursinho preparatório com o advento de vários cursos na internet, o YouTube tem muito conteúdo aí, e vários cursinhos hoje, e aí videoaula, e aí o pessoal às vezes é o que primeiro me pergunta, e aí, eu vou para um cursinho preparatório presencial, ou qual é o melhor curso que eu posso fazer na internet? E aí eu sempre falo o seguinte, olha só, se você é uma pessoa disciplinada, que consegue sentar todo dia, ligar o seu computador, abrir ele, ligar lá a videoaula ou ler um PDF e sentar e fazer tudo isso certinho dentro do seu turno de estudo, ótimo. Você vai conseguir manter. Agora, se você é uma pessoa que muitas vezes você não consegue manter essa rotina, é enfadonho para você sentar, ficar na frente. Tem gente que dorme, está assistindo e dorme, está lendo o PDF e dorme. E também não tem a disciplina. Então, às vezes, ir para um cursinho de forma, aí eu falo assim, inicial, para você entender, o cara que caiu agora no mundo dos concursos, o cara não sabe nada, não conhece, vai lá, você vai se sentir integrado, você vai conhecer professores, vai conhecer outras histórias, você vai ver como é que estuda, você vai conhecer pessoas que podem lhe auxiliar e criar um ciclo. Por exemplo, meus amigos hoje que eu tenho mais próximo são todos da época que eu comecei a estudar. A maioria deles são pessoas que desde lá, na época de Salvador, que eu estudava em cursinho, comecei em cursinho preparatório também presencial, fiz essas que até hoje levo para a vida toda aí esses colegas. Então, como você, e aquilo que a gente estava falando antes, né? De se cercar de pessoas que estão no mesmo objetivo. Então, quando você vai para lá, você encontra pessoas que estão no mesmo objetivo. E eu lembro que eu, verdadeiramente assim, cru, cheguei na sala de cursinho e o professor, aí eu comecei a entender, rapaz, é assim que estuda. Aí, não, você pode fazer assim. Tem uma técnica assim. Aí conversava com um, aí o cara falava, não, você pode fazer isso. Isso aqui deu certo para mim. Então, você começa a se contaminar positivamente com esse ambiente, e quando você falar, não, agora eu já tenho uma disciplina, eu já consigo, já sei o caminho, olha aí, juntos no caminho, eu já sei como chegar até a minha aprovação e eu tenho a certeza que eu vou continuar estudando de forma correta, né? Até porque às vezes a gente está em casa, está estudando errado, né? E aí você pode voltar ali e pegar um curso na internet, um PDF, enfim. Mas assim, se você tem, já vai. E até para quem tem dificuldade de saber por onde começar, né? Como era o meu caso. Eu nunca tinha tido contato com disciplinas do direito, por exemplo, porque eu não fazia faculdade de direito. Eu nunca tinha tido contato com disciplinas administrativas, porque eu não fazia ainda administração. Eu não sabia ainda o que Deus tinha reservado para mim no sentido da graduação. Então eu comecei a estudar. E quando eu entrei na sala de aula, que eu vi que tinha uma grade horária, que tinha uma disciplina, a aula começava a tal hora, termina a tal hora, o professor vai ser esse, o conteúdo vai ser esse, eu fui incentivada ainda mais a exercer essa disciplina. E pegando um pouco da importância desse podcast, que a gente mistura um pouco do que Deus tem feito nas nossas vidas, eu tive também como prioridade Deus nesse processo. Então, como que eu fazia isso? Se a gente for deixar para fazer o nosso devocional só no fim do dia ou quando sobra tempo, nunca vai sobrar tempo. Ou vai deixar de ser sua prioridade. Então, eu tinha o meu plano de leitura bíblica e eu coloquei como um propósito com Deus, desde lá quando eu comecei a estudar, que sempre antes de começar a estudar, antes de colocar conteúdos de concurso na minha mente, eu iria ler pelo menos 1 ou 2 capítulos da Bíblia. Porque quando eu sentia no meu coração aquela paz, aquela tranquilidade que eu estou colocando Deus no primeiro lugar, por mais coisas me serão acrescentadas. E aí, quando eu já li a Bíblia, eu começava o estudo com o sentimento de minha primeira missão do dia foi cumprida. Agora eu posso ir para a segunda. E aí eu pegava o conteúdo e aí até a mente estava mais tranquila, estava em paz. E aí eu conseguia abstrair o conteúdo de uma forma melhor.
E se a gente for pegar, não é tanto tempo assim. Dá uns 20 minutos. E o que que é 20 minutos para umas 5 horas, dependendo do dia que Tem, você tem tem disponível? 24 horas para estudar até de madrugada, se você quiser, né? Não, porque 20 minutos nesse tempo, isso é importantíssimo, pessoal. E aí eu acho que eu já falei isso aqui da outra vez, mas eu vou fortalecer, porque na minha agenda, no meu planejamento no Excel, eu tinha lá horário de devocional, horário de ir para academia, horário de ir para a igreja. Ó, isso aqui é o horário da igreja, terça-feira à noite, ou era quinta, aí domingo também, que a gente sempre foi envolvido com atividades. E assim, eu nunca. Pessoal, são 10 anos estudando para concurso, mais de 10 anos até. E todo esse momento, o momento que eu fui mais abençoado foi quanto mais eu estava envolvido na obra de Deus. Eu fui líder de jovem, eu estava na igreja lá cantando no louvor. Quando não estava cantando no louvor, estava na obra social. Quando não estava na obra social, estava abrindo culto. Quando não estava, eu estava sentado no banco ouvindo a palavra. E o ano que eu mais passei em concurso, isso foi em 2013, eu passei no concurso de escrivão da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agente Penitenciário Federal, Polícia Civil do Ceará, Polícia Civil de Alagoas, Polícia Civil da Bahia, IBAMA. Então, assim, IBAMA foi um pouco antes, que eu já tinha tomado pós, 2012, mas assim, quanto mais eu corria atrás das coisas de Deus e tinha o meu tempo para estudar, mais a bênção corria atrás de mim. Eu falava, rapaz, é incrível como... E foi o ano, assim, literalmente o ano que eu mais fui abençoado nessa questão de concurso. E essa questão de ler a Bíblia todo dia e fazer o seu devocional antes de começar a preparação é importantíssimo. Eu, desde quando eu batizei, lá em 2011, 2012, eu fiz um compromisso todo dia ler a palavra dele, todo dia. Nem que seja 1, 2, 3 capítulos por dia, tem que ler todos os dias. E uma coisa que eu aprendi com o meu amigo Jaidi, já mando um abraço para ele, o Jaidi, é um dos amigos que a gente se conheceu por cima, preparatório, e aí ele falava comigo assim, a gente se conheceu lá, fomos para Cristo juntos, batizamos no mesmo dia, juntos, passamos no mesmo concurso do IBAMA, eu e ele, ele em terceiro e em quarto lugar, casado, tomamos posse, e a coisa que a gente tinha, a gente chegou a morar junto, estudando para concurso Salvador, alugamos, não, vamos começar a estudar aqui, aí a gente, como eu era do interior, ele também era de um bairro bem afastado de Salvador, a gente precisava estudar na Pituba, que é um bairro central, e aí a gente estudou sempre junto, e uma coisa que a gente colocava, eu aprendi com ele, colocar na prova. Pegou a prova, fiscal de prova, deixou a prova lá, tá valendo. Abriu, primeira coisa que a gente colocava na capa da prova, entre aspas, minha mente é de Jesus, fecha aspas. Eu não tive essa experiência de saber do conhecimento dessa frase, talvez eu comece a utilizar, mas eu tinha a experiência de sempre, antes de começar a fazer a prova, eu fazer uma oração. Porque quando você entra para fazer uma prova, não sei se você já teve a experiência que está assistindo a gente, mas quando você entra, você vê muita gente. Muita gente que está indo fazer a mesma prova que você. E para isso eu tive dois conselhos que eu recebi e passo para vocês, é que o concurso ele não é meritocrático. Ele é uma bênção de Deus. Você só precisa de uma vaga para passar. Uhum. Então não deixe que a concorrência te pressione ou te amedronte. Vá lá, faça a sua prova, faça com o conteúdo que você sabe, mas também com a inspiração de Deus, Sim. que capacita a gente, que mostra. Porque se a gente for achar... coincidência, né? A questão veio para você, eu estudei isso. E assim, Exatamente. se a gente for falar que tem vários exemplos que eu tenho aqui de minha... prova que eu não ia estudar aquilo. E aí, Deus falou, estuda, na véspera, na semana. E aí na dissertação, o que é que cai? Na redação? O que eu estudei, que eu nem ia estudar. Exatamente. Ao longo da minha vida de concurseira, eu tenho ou tive contatos com algumas pessoas que tinham o mesmo ritmo de estudo que eu, que estudavam praticamente a mesma coisa, que aplicavam para os mesmos cursos, e às vezes as coisas não aconteceram na vida dessas pessoas da forma como aconteceram para mim. Não é tirando mérito de uma pessoa ou de outra, sim. Mas no sentido de que Deus tem um plano na vida de cada um e cada um tem um tempo específico. E ele é justo, né? Para mim foi um tempo de 1 ano, para outra pessoa pode ser um tempo de 3 meses, pode ser assim que saiu o edital, pode ser 2 anos, pode ser 10 anos. E o importante é você aproveitar o processo e fazer o máximo de provas daquela área que você decidiu.
o que acontecia comigo, que eu fazia para me organizar nesse sentido. Não sei como é que foi com o Newton, mas eu fazia várias provas e cada prova, cada edital tem várias datas. Tem a data da prova, que você não pode perder, porque você já pagou o boleto. Tem a data de pagamento do boleto, tem a data da prova, tem a data do resultado, tem a data de divulgação do gabarito, tem a data de interposição de recurso, tem a data de heteroidentificação, se você tiver aplicado para as vagas de negros. Então, quando você faz vários concursos, se você não tem um controle de quais concursos você está inscrito, é muito capaz de você perder alguma oportunidade. O que aconteceu comigo? Eu estava nesse ritmo de fazer vários concursos. Essa prova que eu passei, que foi a primeira que eu fui aprovada quando eu tinha 18 anos, eu fiz ela em dezembro. Então, eu tinha começado a estudar em janeiro, tinha feito várias provas. E aí, quando foi em dezembro, fiz a prova, falei, vou descansar. Foi uma das provas, inclusive fica a dica, foi uma das provas que eu fiz na maior tranquilidade. Foi aquela prova que Deus dá paz do Espírito. É a última prova do ano, tá tudo bem, faz a prova, depois que acabar é Natal, se não der tudo certo nessas que eu já fiz, ano que vem é ano novo, novas provas. E o que aconteceu? Eu senti uma vozinha do Espírito Santo falando, Esté, dá uma olhada no site do Sebrasp, vê como é que tá o resultado do concurso da FUB, que é o nome Fundação Universidade de Brasília, que é a Universidade de Brasília, né? E aí tinha o processo de heteroidentificação justamente no domingo. Eu olhei na sexta-feira. Se eu tivesse deixado passar a voz do Espírito Santo, deixado para olhar na segunda-feira, eu teria perdido essa oportunidade e não poderia estar aqui contando parte do meu testemunho. Então, parte desse processo que eu aprendi, que eu já fazia, mas eu otimizei essa questão, é de anotar os concursos que eu estava inscrita, a data de cada concurso e as datas mais importantes de cada um, para que eu pudesse ter um controle e não ficasse confusa no sentido de perder algo ou deixar passar alguma oportunidade. Principalmente vocês, quando forem começar a estudar para concurso, fazer prova, vocês vão ver que vão vir muitas aprovações, se Deus quiser. Sim. Como foi comigo. Não quer dizer que todas as aprovações vão ser dentro do número de vagas, ou todas as aprovações você vai ser convocado ou nomeado, mas vão vir aprovações. E é importante que você tenha um controle não só do resultado de cada concurso que você faz, se houve aprovação ou não, até para você poder acompanhar no Diário Oficial. Porque a depender, por exemplo, eu fui aprovada em órgãos da administração da federal, da 8.112, mas também fui aprovada do GDF. Então, o local de olhar se meu nome saiu é diferente. Um é no Diário Oficial da União e no outro é no Diário Oficial do DF. Então, se eu não tivesse o controle de quais concursos eu teria a possibilidade de ser convocada, eu poderia deixar passar uma oportunidade. Eu opto por ter um caderno, mas eu também tenho a planilha. Então, a planilha Excel com esses concursos, tem a Google Agenda também que facilita, mas também o caderninho é importante. Google Agenda, planilha Excel, caderno de controle, isso aí é importantíssimo, senão se perde, já vi várias pessoas perdendo por causa de questão. E o arrependimento que fica depois, né? Porque não é uma questão de falta de conhecimento, é por uma desatenção ou por um esquecimento, que vem com a correria da vida que a gente tem. E quando você entra no túnel de estudar para concurso, quem estuda já sabe, você fica muito focado, você cria um hiperfoco ali em cima do estudo e você tem que dar conta, tem que cumprir horário, tem gente que pega, baixa ali o timer e aí para, vai tomar água, volta, vem, aperta de novo. E eu nunca estudei assim, eu tinha meio que organizado na minha cabeça, mas tem gente que precisa, eu preciso bater minhas horas líquidas aqui e tal, e eu ia estudando quando dava, toda hora que dava, tô comendo aqui, tô assistindo a videoaula, tô fazendo alguma coisa, tô pensando, sentei ali, fui na clínica, tô esperando lá, tô fazendo questão no celular, enfim, então... Mas tem gente que tem essa questão de se organizar e tem vários aplicativos aí, várias ferramentas para você se organizar. Então fica essa dica aí. Pegando até esse contexto de todo tempo é tempo. E quando você está com um tempo ocioso, é um tempo que você está perdendo. Eu tinha um aplicativo de alguns desses sites de questões que facilita você estudar quando está na fila, Sim. Quando você está sem fazer nada, que era algo que eu fazia. E o que eu fazia para essas questões se tornarem menos chatas para mim? Eu meio que gamificava elas. Então, eu tornava as questões como um jogo, como uma recompensa. Então, eu estava fazendo as questões para ganhar, não só para acertar.
Então, eu não estava competindo com os meus concorrentes, com a concorrência que aparece lá no edital por vaga. Eu estava concorrendo contra mim mesma para acertar as questões que eu estava respondendo. E quando eu acertava, eu comemorava com uma vitória pessoal. Falar, caramba, eu acertei aquela questão que eu achei que eu não acertaria. E quando você comemora as pequenas vitórias, você está aproveitando o processo, que é aquele que a gente conversou um pouquinho há pouco tempo. No sentido de que quando você comemora as pequenas metas, você está subindo degraus para chegar até onde você quer. É um acumulado ali que você tem, né, de conhecimento e de experiência. E essa questão de você tomar gosto pelo que você faz, ou seja, estudar para concurso não é um fardo. Logicamente, tem algumas disciplinas, eu, por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a estudar raciocínio lógico, aquela parte mais, né, cabeluda lá. Para mim era administração financeira e orçamentária. Aí eu já nadava de braçada em administração financeira e orçamentária. Mas sempre tem aquela matéria. Pega aquela matéria, coloque logo no início do seu estudo, tá com a mente mais fresca, vai lá. E assim, eu estou falando isso porque depois eu até sinto falta hoje de estudar raciocínio lógico, porque depois eu peguei gosto por aquilo, porque tanto, né, não tem até o ditado, né, tanto bate até que fura, né, água mole, pedra dura, então você vai, chega uma hora que você, gosto disso aqui. Então muita gente, a ideia que o nosso cérebro passa para a gente é o quê? Sentiu a maior dificuldade, repulsa. Não, isso não é para mim, você já quer sair, já quer largar. Então, quando vier esse sentimento, não deixe que esse sentimento tome você e deixe você desistir, porque, como eu já falo, e tem grandes pesquisadores e professores que falam também nessa questão, concurso é um acumulado, é você ficar acumulando ali conhecimento, experiência e não sair da fila. Uma hora vai chegar a sua vez e você vai conseguir ser aprovado. Essa é uma coisa até em questão de fila. Quanto mais você estuda, mais na linha de frente você tá. E quando você para de estudar, você vai perdendo posições. Não no sentido de ter isso como algo ruim, mas no sentido de você estar entre os melhores, porque você está estudando. E quando o conteúdo, não é igual andar de bicicleta, que você não esquece. Ele é igual falar um idioma. Se você já fala inglês, você fica muito tempo sem praticar, você perde vocabulário, você perde fluência. Então, o conteúdo é a mesma coisa, por isso a importância da revisão. Quando você fica muito tempo sem estudar um determinado conteúdo, ou quando você fica muito tempo sem estudar mesmo, você perde todo o conteúdo agregado que você já tem tido. Então, é importante a continuidade, no sentido de, eu tenho pouco tempo, então nem vou estudar. Eu mesmo, quando eu tinha pouco tempo, eu optava por estudar esse pouco tempo. Então, o pouquinho tempo um dia, compensava um pouco mais no outro, que eu tinha mais tempo, e assim exercitando o cérebro na continuidade. Cada dia um pouquinho, porque o conteúdo ia se complementando. Vocês vão ver que para concurso, quem está começando agora, quem já sabe, muitos conteúdos se complementam. Quando você não entende um conteúdo passado, anterior, você vai ter dificuldade de entender o próximo. Então, é importante essa continuidade até para o nosso próprio cérebro oxigenar e assimilar tudo. E a repetição, concurso é repetição, meus amigos. Eu vou falar de 2 técnicas aqui que eu adotava, né, quando eu estudava, e para mim, assim, é uma coisa que para mim fazia muito sentido e eu conseguia ter um rendimento muito grande. Usando essa técnica, eu já cheguei a fazer uma prova de 120 questões do CESP certo e errado, né? Quem conhece sabe que tem ali a questão da penalidade. Cheguei a fazer 104, 110 pontos numa prova, 110 pontos numa prova de 120 questões, você acertar 110 pontos líquidos, por quê? 2 técnicas, caderno, que eu chamo de caderno colorido, e caderno de erro, que todo mundo sabe. Então você pegou ali, errou uma questão, joga um caderno de erro, e aí vai vendo toda semana, o caderno colorido qual? Esse caderno aqui é revisar na segunda, esse aqui é na terça, cada um dia na semana, e aí eu ia pegando, o que é que tinha ali? Questões que eu errei, questões que eu acertei, mas eu falei, essa questão é tão bonita, eu acho que eu vou ficar olhando ela mais vezes, e aí, quando chegar, cair aquela questão, ou um resumozinho, um memento, uma parte do estudo que você está vendo ali, um trecho que uma parte da jurisprudência do STF, do STJ, um enunciado ali de súmula que você entende que... Então você vai vendo aquilo ali o tempo todo, porque assim, o que é a prova de concurso? É uma sopa de letrinha. Então é uma grande prova de português.
em que o examinador pega direito constitucional, direito administrativo e faz um composition ali de informações, coloca a informação na frente, bota essa, antecipa o advérbio, e aí o cara chega ali, às vezes sabe o assunto, mas pela forma que está escrita, você não consegue responder corretamente. É como se aquilo tivesse escrito em mandarim. Você sabe o que é aquilo, mas você não sabe entender que aquilo que ele está perguntando é aquilo que você sabe. Então, quando você começa a entender, entrar na mente do examinador pela repetição, repetindo, revisando o seu caderno, chega uma hora e você fala, rapaz, esse cara aqui, eu não sei nem o que é que ele está perguntando. Eu nem sei o que ele está perguntando. Mas pela forma que ele está perguntando, eu entendo que essa questão está errada. E você vai acertar. Eu não tinha o meu caderno, mas eu tinha uma pasta sanfonada, porque eu gostava de usar folhas em branco para anotar, porque eu me sentia uma maior liberdade no sentido de fazer desenhos, esquemas, sempre colorido, porque o nosso cérebro gosta de coisas coloridas. Então eu tinha minha pasta sanfonada, eu dividia cada abazinha da pasta por disciplina, e aí eu fazia minhas anotações, que tem gente que também usou flashcard, que é aquele menorzinho. Eu optava pela folha 4 pelo que eu achava mais bonito e dava para desenhar, colocar mais conteúdo. Mas aí eu conseguia colocar isso na ordem, seja ela de estudo ou seja ela das questões, dentro da minha pasta. E aí ficava mais fácil de eu acessar quando eu precisasse reestudar ou revisar aquele conteúdo. Porque o nosso cérebro ele tem o tempo de, a nossa memória de médio, de curto e de longo prazo. E a estratégia, essa técnica que o Newton falou que eu também usei para transformar essa memória de curto prazo no médio e depois no longo prazo, é a repetição. Então, quando o seu cérebro vê uma questão que fica na sua memória de curto prazo, se ele repete aquela questão, vai para o de médio. E se você, ao longo do tempo, passou 10 dias, fala, nossa, eu estudei aquele conteúdo há um tempo atrás, vou voltar lá, a probabilidade de entrar na sua memória de longo prazo é muito maior. Tem matérias que até hoje, se você me falar o tópico, eu vou lembrar da aula que o professor deu lá em 2018. Porque a nossa memória, ela assimila muita coisa. E ela vai atribuindo graus de importância a depender do grau de repetição que você traz para o seu cérebro lembrar. E é o alcance do que a gente chama do nível de maestria, né? É um nível que você já consegue dar aula sobre aquele assunto sem ver sem se apoiar em nada, nenhum material, nenhum tópico, base de tópicos, estrutura de tópicos. Você consegue dar aula sobre aquele assunto, você consegue falar sobre direito administrativo, você consegue falar sobre poderes administrativos, sobre tudo vem na sua mente de forma tão tranquila, porque pela repetição. E aí, como é que você consegue, por exemplo, fazer... eu fiz dois concursos que tiveram uma tese, né? No caso ali, uma peça que chama, né? De 90 linhas para você dissertar ali sobre uma situação. E mais 3 questões de 30 linhas para você também escrever sobre o assunto. Rapaz, como é que eu vou saber? Questões técnicas. É esse o caminho, é você repetir. Você vai chegar lá, fale sobre a teoria X. Você vai, a teoria X e tal. E aí você puxa o gancho para os mapas mentais, né? Porque, na verdade, na sua mente vai estar assim, quando você puxar uma coisinha, puxa outra. E assim vai puxando, você consegue dar conta daquele conteúdo no nível de maestria, que é o nível de dar aula, e aí você, escalando, você vai para uma prova oral, que você também consegue, que é o nível de maestria. E esses temas, questão de especialidade, eles entram principalmente nos cargos de nível superior. Então, parte do processo, eu falei para vocês que eu comecei fazendo os cargos de nível médio, mas ao longo desse processo eu entrei na universidade, eu me formei. Então, a partir desse momento, eu entendia que eu quero fazer concursos específicos da minha área. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma faculdade bem feita. Porque o conteúdo que você estuda no seu curso é o conteúdo que vai cair, de certa forma, no concurso que você vai fazer posteriormente. Então, os concursos de nível médio que eu fazia, eles tinham principalmente questões de atualidade ou ligadas ao edital com que a gente estuda, que dá para a gente aplicar com os flashcards, com as anotações, com o caderno colorido, que era o que eu usava. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer concursos
nível superior para a minha área, eu vi a importância de ter feito uma faculdade bem feita. Então, para quem ainda está na faculdade, eu recomendo que dê o tempo que você estiver na faculdade, realmente dê um foco para a faculdade, e o tempo que você estiver como concurseiro, dê o tempo para o concurso. E não deixe de dar foco para uma área para ir para outra. Porque se o seu objetivo, por exemplo, no caso do Newton, de delegado, não teria como ele ser um delegado hoje se ele não tivesse feito uma boa faculdade de Direito. O meu cargo atual ele ainda é de nível médio, mas posteriormente, quando eu tomar posse no de nível superior em administração, eu vou precisar exercer não só na prova que eu fiz, ou que eu vou fazer, mas também na parte prática de exercício da minha profissão como servidora pública. Então, é importante você estabelecer prioridades e conseguir ver qual é o seu objetivo e qual é a sua meta. Por exemplo, dependendo, tem cargos que não exigem uma faculdade tão específica, que você pode optar por fazer um tecnólogo, que é suficiente, que são principalmente aqueles cargos que aceitam qualquer nível superior. Então, vai depender do seu objetivo, que é um daqueles que a gente conversou logo no início. Que o primeiro etapa para você virar concurseiro, ou ter nesse processo que foi o que eu fiz, é estabelecer onde você quer chegar. Porque tem aquela frase, você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Não, essa questão que a Esté colocou aí agora, e muito bom, assim, que eu não tive essa oportunidade que ela teve de passar com 18 anos no concurso e depois incursar a faculdade. Porque, em tese, o que é que a gente faz? A gente vai procurar um emprego para poder, muitas vezes, pagar a faculdade, né? Essa é a realidade de, vamos botar aí 90%, 95% dos brasileiros. Você tem que pagar a faculdade. Então, tem que trabalhar durante o dia, na maioria das vezes, para fazer a faculdade à noite. E o cara chega na faculdade já estressado, já cansado, ele não tem mais cabeça para entender. Então, ele faz 4 anos de curso, 5 anos de curso, sem entender muita coisa, porque ele não estava com a cabeça boa para entender aquilo ali por conta do trabalho. O trabalho puxa 44 horas semanais, o cara chega quebrado no trabalho. Então, a importância de você ter sido aprovado antes de você fazer a faculdade, você já vai fazer a faculdade degustando, né? Você já vai ali entendendo, fazendo devagarinho e preparando-se para um concurso que você colocou como objetivo, como meta. E essa questão de, às vezes, o cara querer atirar para tudo quanto é lado, não vou fazer concurso do tribunal, vou fazer concurso na área policial, vou fazer concurso na área bancária. Fecha uma área, assim como a Estela falou, fecha uma área. Quando me perguntam assim, o que é que eu faço, meu amigo? Qual é a área que você quer fazer? Eu quero fazer na área bancária. Então, beleza, faça todos os concursos possíveis na área bancária, porque você vai ter conteúdos similares em comum que você pode aproveitar, vai mudar pouca coisa de uma prova para outra. Mas quando você, vou fazer a área policial, aí depois não, vou fazer agora da área bancária, você vai estar despendendo muito esforço para tentar ser aprovado em cargos que são completamente distintos, com matérias completamente distintas, que você vai ter que pegar, às vezes, 8 matérias de um cargo, e aí na área bancária, depois você vai pegar mais 8 matérias ou 10 de um cargo na área policial, e você não tem essa economia de energia, você focar naquilo que você quer. Então, você coloca como alvo, eu quero fazer concurso na área policial. O alvo é a Polícia Federal, por exemplo. Então, vai lá, começa a fazer concurso de Polícia Civil, começa a fazer concurso ali de Polícia Penal, de PRF, e vai fazendo até você chegar. E foi isso que eu fiz lá atrás, né? Eu queria, o meu foco era ser policial no governo federal. Quando eu comecei a estudar, falei, rapaz, se eu ganhar 5.082, eu tô rico aqui. Era o salário, né? 5.082 lá na PRF. Isso em 2008. Falei, rapaz, eu tô rico. E depois os horizontes foram se ampliando e a gente viu, não, é possível chegar aqui, Com um acumulado de estudo você consegue chegar. E por que escolher uma área, assim como eu escolhi administrativa e o Newton escolheu primeiro uma área e depois migrou para outra? Porque os básicos, eles são os mesmos para todos os concursos daquela área. Então, quando sai o edital, você consegue ver a parte específica que você não viu ainda, que geralmente são os regulamentos internos dos órgãos,
ou conteúdos mais específicos daquele cargo em especial, mas você já otimizou toda a parte básica, que você já tem conhecimento e tem aproveitado dos outros concursos e das outras bancas. Então, quando eu decidi, eu vou fazer cargos de carreira administrativa, eu sempre via direito administrativo, direito constitucional, gestão de pessoas, gestão pública, conteúdos que são cobrados em todos os concursos de administração. Então, eu tive parte dessa otimização do processo. E aí, essa questão de escolha da área vai muito de foco de autoconhecimento. Uma coisa muito legal que eu fiz também desse processo, que cabe a cada um, é de autoconhecimento. O que foi? Eu peguei as pessoas mais próximas que eu tinha a mim e eu fiz perguntas para elas o que elas viam em mim como pontos fortes. Então, foi parte desse processo de estudo o autoconhecimento. Porque eu me via como Esther, mas eu também entendia, a partir da perspectiva dos outros, não como um sentido de pré-julgamento, mas como um sentido de pessoas próximas a mim, que se importam comigo e querem o meu melhor. Então, eu vi esses pontos fortes e eu usei eles a meu favor. Por exemplo, eu não sabia o que as pessoas tinham sobre mim, uma perspectiva que eu era disciplinada. Então, eu falei, se elas são disciplinadas, então eu devo ter algo a compartilhar. E foi a partir disso que amigos chegaram para mim pedindo conselho, já aconselhei alguns, mentoria formal ou informal, porque quando você conhece seus pontos fortes, você é mais suscetível de usar eles a seu favor. Então, análise SWOT, forças, fraquezas, ameaças e oportunidades que você pode aproveitar. Isso aí. E assim, como é importante, porque assim, às vezes a gente vê o pessoal falando, tem alguma fórmula mirabolante, um método. Não tem, gente. É você se conhecer, traçar o caminho, né? O que é planejamento, né? E aí eu e não desistir. Com a Esther aqui, né? O que é planejamento? Que ela é formada em administração, mestranda em administração, né? Você definir os objetivos e metas e os meios para alcançar. Como é que é a VENAP? Exatamente. Estudei isso, ó. Tá vendo como fica na mente? Eu fiz alguns concursos na área administrativa também, né? Eu fiz o IBAMA, passei no CNJ para analista administrativo e outros concursos de analista também. Porque eu gosto, né? Não gostava, eu gosto muito dessa área administrativa, essa área de gestão de pessoas. Isso para mim, mexe comigo também, como também a área policial. Mas aí a área policial me pegou mais. Hoje eu consigo conciliar tanto a parte de gestão de pessoas com a área policial. Então, para mim, estou na área jurídica, policial e de gestão de pessoas. Mas, assim, para a gente finalizar, eu gostaria que você fizesse um convite, que você desse uma dica, que você falasse para quem está nos assistindo, né, deixasse uma frase, uma motivação, uma forma ali de que ele possa se automotivar e buscar ali em Deus, na crença que ele acredita, que a gente acredita no Senhor Jesus, que é quem fez tudo isso para a gente estar aqui hoje. E quero que você deixe assim para as pessoas que estão nos assistindo de fechamento da nossa conversa. Bom, Deus ele tem o prazer em realizar sonhos. E antes dos sonhos virarem realidade, eles foram sonhos. Então, meu conselho é: não hesite em compartilhar os seus sonhos com Deus. Eu compartilhei o meu sonho de passar no concurso público, eu orava por isso e Deus realizou. E o outro conselho um pouco mais técnico ou prático que eu daria é: se concentre na qualidade e nos detalhes, não tanto na quantidade. Porque se você fizer muito, mas sem qualidade, você está jogando o seu tempo fora. Então, coloque o seu sonho diante de Deus, coloque os seus propósitos, e não só dizer o que é os seus sonhos, mas o que você vai conseguir fazer quando você chegar lá. Observe que eu falei quando, não falei se. Porque o estudo para concurso, ele é algo contínuo, é um processo, mas ele acontece. E quando você passa no concurso público, você se lembra de tudo que você passou, de prestar atenção nos detalhes, da qualidade. E isso vem com muito mais alegria para o seu coração. Então, o meu conselho é: não deixe de sonhar,
Sonhe grande, pense naquele cargo que realmente você quer alcançar, mesmo que hoje ele pareça inexequível ou impossível, porque como se a gente seguir os conselhos de ir nos degraus, de pouquinho a pouquinho, pegando um pouquinho do conteúdo, estudando por questões, repetição, continuidade, e não desistir, Deus ele vai ter o caminho ou vai ter te preparado ao longo desse processo para te colocar naquele cargo. Assim como a gente comentou sobre Davi. Você fez a prova para técnico, fez a prova para analista e chegou no cargo que você quer. Davi, ele passou pelo urso, passou pelo leão e chegou em Golias. Então, que esse conselho eu levo para mim, que também quero que vocês levem para vocês. Que vocês possam aproveitar esse processo. E que esse processo vai levar vocês a realizar os sonhos de Deus para sua vida. E que vai ser muito bom quando chegarmos lá, mas que também seja bom durante esse processo. E assim, só para fechar, essa questão de que eu almejo, quando eu chegar lá nesse cargo, Deus tem um propósito para cada um de nós. E Deus não vai lhe colocar, não vai lhe dar o que você quer, se você quiser só se autocompletar, né? Locompletar. Então, onde você estiver, sirva ao próximo, porque nós somos servidores públicos. Sirva ao próximo, faça a sua parte. E influencie, como eu falo nos nossos vídeos lá no canal no Instagram, influencie positivamente a vida das pessoas. Porque não é à toa que Deus vai te colocar. Muita gente falou assim, eu queria ser tanto policial e Deus me fez juiz. Porque Ele queria que você estivesse lá, naquele lugar, para influenciar e dar um bom exemplo. Que é isso que esse Brasil precisa, de pessoas que deem um bom exemplo. E para a gente fechar, eu peço a você que curta, dê um like aqui, compartilhe esse conteúdo para que pessoas possam também ser impactadas, motivadas e possam acreditar que o que esse Brasil precisa, que os jovens precisam é acreditar. A gente vê uma geração muito desacreditada de tudo. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou conseguir, eu acho que não é para mim. Você é capaz. Deus vai te dar essa certeza de que só você buscá-lo, que Ele vai te dar essa certeza de que você é capaz. Qualquer lugar que você queira estar, seja no judiciário, na universidade, seja na polícia, seja em qualquer lugar, no Congresso Nacional, você é capaz. Você aí, você do interior, você que está aí na cidadezinha com 15 mil habitantes, você que se sente desqualificado por algum motivo, seja porque você não tem uma condição financeira boa, você veio de um lar mais humilde, seja porque você se acha, não, porque eu sou negro, porque eu sou mulher, porque eu sou inferiorizado dentro desse contexto histórico de colonialidade que nós sofremos durante 300 anos. Então, entenda que você é capaz, sim, e que Deus está do seu lado. E nós estamos juntos com você no caminho. Um abraço e até a próxima.